Vamos lá, pessoal, mais uma aula do cinema. Hoje estamos na aula 6, onde a gente vai falar um pouco de edição de polígonos e criação de malhas. Bom, para facilitar, eu vou deixar aqui no modelagem, que é onde a gente vê as ferramentas aqui embaixo. Eu vou na vista topo, que eu apertei aqui o F2. Na edição de ponto, eu vou aqui para criar polígonos. Create polígonos. Então, para a criação de polígono, ou posso colocar um layout aqui embaixo. Para criar o layout, é aqui no Option, Configure. Nessa parte aqui, ó, Back, a gente puxa uma imagem para modelar. Vamos pegar uma imagem, fazer aqui no Photoshop uma base de um shape para modelar. Então, vou pegar aqui um Custom Shape. Vamos pegar uma estrela. Vou pegar aqui agora vou editar um pouco essa estrela para não ser uma estrela padrão. Pronto. Então, vou colocar uma cor. Então vamos modelar isso aqui lá. Vou salvar aqui na estrela, um JPEG ou PSD. Ele vai reconhecer lá. Então nessa área aqui do cinema, a gente puxa qualquer imagem. Então eu vou aqui no desktop e puxar a estrela. Caindo aqui é uma área que não renderiza, tá? Então clicando aqui a gente vê o render. Ó. Como ela não renderiza, serve para layout. Quando ela cai aqui, a gente pode aumentar, diminuir, mover para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então o ideal é deixar nessa setagem de x, y sempre zerado, que aí ele vai cair no centro. O tamanho a gente pode alterar por aqui. Então vou começar a criar o polígono. Vou dar um pouco de zoom aqui, ó. Apertando 2, apertando 1, vai para a direita, para cima e para baixo. E começo a criar a malha. Então eu venho aqui, ó, eu já tenho que ter uma percepção de construção em 3D, que a malha ela pode ser editada depois, mas ela pode ser construída aqui, ó, dessa forma. Então eu vou deixar um pouco parecido a malha em todos os seus quadrantes. Ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Começar de novo. Então, ó, venho aqui e fecho. Fechei. Então eu vou começar outra. Ó. Fechei. Tinha esquecido de fechar aquela hora. Pronto. Aí eu vou vir aqui, ó, fazer até o meio aqui, ó. E fecho aqui, ó. Então é sempre ou triangular ou malha quadrada, ó. Aqui eu vou fazer uma malha aqui, ó. Vou vir aqui e fechar. Ó. Agora aqui e fechar. Vem outra aqui e fecho. Venho até aqui, ó. Vou colocar uma até aqui e fechar. Colocar outra aqui, fechar. Então, ó, eu clico no ponto, clico onde eu quero e fecho. Então, dessa forma, nós conseguimos modelar qualquer coisa de qualquer formato. Ó. Sempre com uma percepção de ter as distâncias próximas, né? Não ser tão diferente uma das outras. E aqui você pode partir de quadrado, de triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ter um pouco mais de malha aqui, ó. Eu vou só até aqui. Ó, nesse momento eu vou fazer uma até aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Então você vê que as partes elas estão parecidas, ó, uma da outra. E eu vou seguindo o meu layout que está lá no background. Ó. Então, esse tipo de modelagem ela é mais demorada, porém você tem o controle de tudo aqui, ó. Então, ó, nessa outra vista, ó lá, meu modelo, tá vendo? Saiu exatamente como eu quero. Então, se eu pegar qualquer primitiva, eu não vou conseguir isso nunca. Então, dessa forma, a gente consegue modelar qualquer formato. E aí eu posso vir aqui também, ó, nessa outra vista,
Se eu pegar aqui a ferramenta agora de transformação, como eu entrei aqui no modo modelagem, ó, eu tenho aqui o Magnetic. Então o Magnetic eu não posso ter nenhum ponto selecionado. Eu tenho a ferramenta aqui para diminuir o tamanho do círculo, e aí eu posso poder mexer isso aqui, posso mover os pontos. Tá? Ah, não gostei, eu posso voltar, Command Z, ou clicar aqui. Aqui também é undo, vai voltando. Tá? Se eu quiser esticar o ponto aqui para baixo, eu também posso. Então, desde eu estar na vista top, eu vou estar em outra vista. Ó. Tá? Então, nessa parte aqui, ó, eu posso... Quer ver? Eu vou ensinar duplicar a malha. Vou pegar aqui para mover e arrastar. Então, eu vou juntar aqui com o botão direito, Connect and Delete. Então, ele conectou para que eu possa agora juntar as malhas. Então, eu vou vir aqui na edição de polígono. Eu vou entrar numa outra ferramenta aqui, que é o Bridge, e vou adicionando aqui, emendando uma malha na outra. A partir do momento que eu emendei uma, eu já consigo, vou emendar mais uma aqui, e tem o Close Polígono. Deixa eu ver onde é que ele se encontra aqui. É MD, Close Polígono, está aqui embaixo o atalho do ícone dele. Normalmente eu vou nos atalhos, eu não lembro onde ele fica no menu. Aí eu fecho aqui também, Tá? Então ele fechou uma malha com a outra. Às vezes a gente precisa disso, às vezes não. Ou a gente vai fechando uma por uma aqui, no Bridge. Eu posso vir e fechar aqui, mais. Aí, deixa eu voltar aqui, fechar aqui, nessa lateral aqui. Fecho aqui, fecho aqui. Opa, arrasto dessa para essa e solto. Dessa para essa, pronto. MD, que é o Close Polígono, aí eu venho fechando, então vai mais rápido, tá vendo? Então, se eu fechar de uma vez, ele não vai dar, eu tenho que pegar a ferramenta de Bridge e fechando, Então existem algumas outras, eu vou colocar de novo aqui, MD, Close Polígono, fechou, só encostar ele pisca, daí é só clicar. Existem algumas ferramentas também de juntar alguns pontos, então eu tenho aqui, vou selecionar esse ponto, aperto o Shift, esse e esse. Com os pontos selecionados a gente pode mover, pode subir, descer, certo? Mas eu vou mostrar uma ferramenta de junção, que é o Weld, esse aqui, Então com essa ferramenta, eu selecionei os 4 pontos e clico no... Ele já dá um local de centro e clico. Então ele já juntou aqui, Tá? Então na hora que eu quiser agora voltar aqui e dar um close polígono, estou na ferramenta de polígono, entro aqui no close polígono e fecho. Aqui não tem divisão de malha, nem aqui, Mas eu posso vir aqui com o bridge, quer dizer, o knife, linha, eu vou cortar desse ponto para esse, que é o correto. Um está juntando no outro. Se eu não cortar, olha quando eu jogar no Hyper que ele acontece. Ele fica um pouco estranho. Então, vou jogar lá agora no knife, cortei ele. Tá? Então vamos continuar a fechar aqui o nosso desenho. Vou entrar aqui de novo no Bridge. Vou arrastar aqui até esse. Pegar. Aqui eu vou fechar o polígono aqui. Aqui. E aqui eu vou dar um knife. Pronto. Agora eu tenho minha malha fechada. Tá? Com um bico que eu mostrei aqui como que faz. Isso eu também posso fazer depois. Então eu junto aqui esse ponto com esse e entro no ferramenta de Weld. Ele juntou. Tá? Aqui eu posso voltar a cortar. Então a edição de malha, depois que aprende as ferramentas, não tem limite. Você puxa, estica, vai para lá, para cima, para baixo e vai indo. Jogou no Hyper, ele suaviza. Tendo suavizado, a gente pode de novo pegar aqui a ferramenta magnética e posso começar a mover. Olha, ele não está movendo por causa do ponto selecionado, tá vendo? Então, quando a gente está aprendendo, às vezes está lá, pô, não está indo, o que será que aconteceu?
é o ponto. Então, se eu selecionar fora aqui, ó, não tem nenhum ponto selecionado. Agora ele vai funcionar. Ó. Ele vai subir, ele vai puxar, vai vir para cá, vai vir para lá, tá? Então a gente tem essa opção aí. Também tem que depois observar outras ferramentas aí. Com o tempo a gente vai vendo como funciona. Mas basicamente é essa, a construção do zero para se fazer uma malha e depois trabalhar a textura direitinho para que ela consiga ficar com a textura direita. Tá? Então podemos também editar a malha de uma... pegar aqui, explicar para vocês agora, fazer uma... vamos supor uma estrela aqui de 4 pontas. Vou fazer a extrusão dela. Aqui, ó. Jogo ela para lá. Se eu quiser ela um pouquinho maior, é aqui, ó, o tamanho da extrusão. Ou para cá, tá? Nesse caso eu não vou deixar, por enquanto, suave a borda. Mas eu, tendo isso, ela é editável. Então eu posso vir aqui e pedir mais ponta ou menos ponta. Ó, a qualquer momento. Se eu clicar aqui e passar para editável, os pontos estão editáveis. Ó. Então nesse momento eu consigo selecionar esses pontos e suavizar, por exemplo. Ó. Tem a ferramenta de chamfer, deixa eu ver onde ela se encontra aqui. Ó. Ela é interessante. Spline. Então tem algumas ferramentas de edição de path aqui. Ó. Uma bem interessante é a chamfer, que aí a gente clica e arrasta. Ó. Ela suaviza. Tá vendo? Então suavizei um pouco essas pontas porque eu consegui editar. E agora eu venho editando aqui, selecionando outros pontos. Eu vou pegar novamente a ferramenta de chamfer. Então as ferramentas que eu utilizei ficam aqui. Ó. Olha lá. Então ela suavizou um certo tanto ali e mais um pouco aqui. Então essa edição é interessante porque ficou mais suave, não ficou canto seco. Agora isso aqui eu vou passar para editável. Então eu vou diminuir um pouco. Deixar aqui assim. Passo ele para editável. Então naturalmente, ó, quando a gente passa para editável, ele vem caps e outro caps, que é a frente e o verso. Olha lá. Tá vendo? Então, se eu quiser juntar, ó, seleciono todos com o botão direito, Connect e Delete. Juntou. Agora, ó, se a gente vier aqui, pego esse polígono, tá vendo? Ele fica separado. Para colar, seleciono todos e dou um Optimizer. Então ele identifica o que está colado é para ser o que tiver próximo os polígonos para fechar mesmo. Ó. Agora está fechado. Tá? Então, mediante agora, ó, posso selecionar esse polígono e dar uma extrusão para dentro. Por aqui, assim. Posso aumentar ele para os lados, tá vendo? Agora, jogando ele no Hyper, ó, ele vai me dar um formato aí. Às vezes agrada, às vezes não, está faltando subdivisão, então eu posso vir aqui, ó, selecionar tudo e tem uma opção de subdivisão. Vamos ver se vai funcionar. Subdivide. Ó. Então, posso subdivide direto ou clicar aqui, ó, nesse ícone, que aí eu tenho a opção de Hyper e até mesmo um pouco mais de divisão. Então, cada polígono ele vai dividir por 3, ó. Encheu de polígono. O Hyper nem está ativo aqui, ó, mas ele já subdividiu. Porque eu estava pedindo com divisão de Hyper. Então, sem divisão, ou eu posso até selecionar somente esse e esse. Subdividir, ó. Dividir um, mas não o Hyper. Então ele vai pegar, vou colocar 4, ó. Ele vai pegar esse polígono e dividir. Olha lá, dividiu em 4. Só que como ele não tem do outro lado a mesma divisão, ele jogou uns pontos aqui, ó. Vou jogar isso aqui no Hyper, olha como é que ficou. Tá vendo? Marcou. Pode ser que a pessoa goste que esteja fazendo assim. Então, o interessante é não ter tantos pontos, tá? Nesse momento aqui eu vou voltar, ó. Vou deixar ele não tão chanfrado. Estou voltando aqui no histórico dele. Aqui, ó. Então eu vou passar agora ele para editável direto, para não dar aquelas curvas. Então essas curvas, o importante é deixar sempre para o final. Então, ó, Command A, Optimize, pronto, tá tudo lá agora. Tá tudo como... Agora, para mim dividir aqui fica mais fácil, ó.
subdivide, vou colocar 2. Ó, isso aqui é bem melhor agora, ficou suave, tá vendo? Então, é importante entender a subdivisão de malha no 3D para deixar mesmo para o acabamento. E mesmo assim aqui não ficou tão bom. Lógico que eu posso vir aqui com o knife e dar um acabamento de corte aqui, ó. Então, como isso aqui é simétrico, eu preciso fazer isso do outro lado, ó. Vem até esse ponto, vem até esse outro aqui. Pronto, ele vai ficar um pouquinho melhor agora, ó. Não marcou tanto, tá vendo? Ficou um pouquinho melhor. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Ele marcou um pouco porque aqui tem uma distância, aqui tem uma distância grande. Então, nesse caso também, a gente tem que aprender. Eu vou selecionar essa lateral toda aqui, ó. E dar um pouco de inner aqui, ó. Então, assim, opções de edição de malha existem diversas, tá? Então, com o tempo, vocês vão pegando o jeito como se livrar de canto para não ter problemas. Então, vou dar um inner aqui, ó. Ó, deu inner, tá vendo? Isso aqui vai me facilitar. Command A, vou dar o knife loop agora, ó. Knife loop. Então, vou fazer um pouquinho aqui de corte, ó. Aqui, um pouquinho desse lado. Ó, me agradou um pouco mais, tá vendo? Ficou um pouco mais de acabamento. Ah, aqui na ponta eu preciso pôr um pouco mais, para ficar parecido. Então, conforme o corte que a gente faz, vai me ajudar ou não. Aqui já começou a complicar, então eu vou num corte em linha. Vou cortar aqui um pouco. Então, depende do corte que a gente começa a fazer na malha, às vezes vai dar um resultado bom ou nem tanto. Então, essa parte de corte, ó, agora aqui resolveu, tá vendo? Então, a gente tem que ir no final para pegar o jeito. Ó, aqui tô querendo um pouco mais de corte aqui, nessa lateral aqui, ó. Então, posso vir aqui de novo, ó, posso puxar aqui, desse lado aqui também, ó. Então, essa parte aqui é subdivisão de malha para ter acabamento. Ó. Agora, como tem mais malha perto de um canto, ele vai ficar mais suave, ó. Tá? É que aqui também não tem muita luz, então não dá para ver muito bem. Outra coisa legal é a gente selecionar esse ponto, nesse caso, e esse outro, ó, com Shift. E a ferramenta de seleção tem uma opção aqui, ó, Soft Selection. Quando a gente ativa, ele já mostra a área que está selecionada. Eu vou fazer de um lado só para vocês entenderem. Ó. Como ele já está ativo, quando eu mover, ele já vai mover tudo próximo. Ó. Tá vendo? Quando ele não está ativo, quando eu mover, ele vai mover só esse ponto. Ó, vou habilitar e tem o tamanho dele aqui. Ó. Agora ele vai mover muito mais. Ó. Tá vendo? Então isso também nos ajuda. Vou selecionar esse e dar um transform. Eu vou tentar esticar ele para os dois lados. Ó. Tá vendo? Então com isso, essa ferramenta aqui de Soft Selection nos ajuda também a editar com suavidade vários pontos. Ó. Pode ser isso, ou pode ser até aqui. Ó. Pega esse ponto do meio. Vou pegar esses pontos aqui. Ó. Pegar todos esses. Ou na vista frontal aqui da minha estrela. Agora, na seleção, eu vou desabilitar isso aqui. Ó. Somente o que está visível? Não. Para quê? Para que ele pegue todos os pontos. Ó. Senão ele vai pegar só o ponto visível. Tá? Então, nesse momento, ó, eu vou desabilitar um pouco aqui a força da suavidade. Vou pegar aqui e fechar mais ainda, ou abrir, ó. Tá vendo? Então, dessa forma, a gente vai fazendo qualquer formato. Ó. Ficou meio estranho aqui, porque encavalou a malha. Deixa eu suavizar um pouco isso aqui. Porque essa malha aqui é lá do outro lado. É isso aí, vamos treinar então.